off. Sintomas de on, sintomas de off. Estou em on, estou em off. O que significam essas expressões on e off em uma pessoa com doença de Parkinson? E como é que conhecer essas duas condições ajuda na sua comunicação com o seu neurologista e, claro, contribui para o sucesso do seu tratamento? Meu nome é Karina França, eu sou neurologista, sou especialista em distúrbios do movimento e hoje eu vou conversar com vocês exatamente sobre isso. O que significam as expressões on e off em uma pessoa com doença de Parkinson. Você já tinha ouvido essas expressões? On vem do inglês ligado, off vem do inglês desligado. De forma bem objetiva e resumida, quando a gente usa essas expressões com um paciente com doença de Parkinson, a gente está querendo traduzir em qual espectro da quantidade de dopamina cerebral o paciente está naquele momento. Por exemplo, se o paciente tem dopamina cerebral insuficiente, ele está em off. Ele tem uma quantidade suficiente ou até mais do que suficiente de dopamina cerebral, ele está em on. Muito complicado? Calma que eu vou explicar melhor. Na doença de Parkinson, o principal fenômeno cerebral que explica os sintomas da doença é a produção e o armazenamento insuficientes de dopamina. Dopamina é uma molécula que é utilizada na comunicação entre os neurônios. Ela é chamada de um neurotransmissor por causa disso. Existem vários neurotransmissores no cérebro, a dopamina é um deles. As chamadas vias dopaminérgicas, que são caminhos específicos no nosso sistema nervoso que usam a dopamina como principal neurotransmissor, elas participam de várias funções cerebrais. Quando a quantidade de dopamina é insuficiente, essas vias não funcionam direito e aí surgem os sintomas da doença de Parkinson. Até aqui a gente consegue concluir que os sintomas mais famosos e mais conhecidos da doença de Parkinson são sintomas de off, são sintomas de baixa de dopamina ou sintomas de um estado hipodopaminérgico. Sintomas comuns de off são a lentidão de movimentos, que a gente chama de bradicinesia, a rigidez das articulações, o tremor de repouso, a micrografia, que é a caligrafia que vai ficando pequenininha, a falta de expressão facial e até mesmo sintomas não motores, como por exemplo dor, fadiga, ansiedade e depressão. A doença de Parkinson, apesar de não ter cura, tem tratamento. E a gente pode fazer esse tratamento utilizando medicações que têm diversos mecanismos de ação diferentes que aumentam a dopamina, ou então aumentar a dopamina com exercício físico e até mesmo com a cirurgia de DBS. E quando a gente aumenta a dopamina, a gente pode melhorar os sintomas de off. Eu mencionei para vocês que a dor pode ser um potencial sintoma de off, mas nem toda dor que um paciente com doença de Parkinson sente é uma dor de off. Por exemplo, o paciente com doença de Parkinson pode estar andando pela sua sala e topar o dedinho pequeno do pé na mesa. E, obviamente, ele vai ter muita dor. E claro que essa dor não tem nada a ver com a doença de Parkinson. E é muito importante pra gente saber se aquela é uma dor de off ou não. Se é uma dor diretamente relacionada à doença de Parkinson ou não. E como é que a gente sabe se aquela dor que o paciente com doença de Parkinson está sentindo é uma dor de off ou não? A forma mais fácil é a gente observar se essa dor alivia, mesmo que parcialmente, ou quando o paciente toma as medicações para a doença de Parkinson, principalmente a levodopa, ou quando a gente aumenta a dose dessas medicações ao longo do dia para o paciente. Se o paciente tiver um alívio, mesmo que parcial, quando a gente aumenta a dosagem das medicações ou quando o paciente toma as medicações, essa provavelmente era uma dor de off e a otimização do tratamento da doença de Parkinson vai automaticamente melhorar essa dor. Vocês estão percebendo a importância agora de conhecer esses conceitos? Esses conceitos vão ajudar o seu neurologista a acertar mais fácil o seu tratamento. Outro sintoma em que esse conhecimento de on e off ajuda muito são as discinesias. Discinesias são movimentos involuntários que parecem uma dança e que podem acometer uma parte pequena do corpo ou até mesmo o corpo todo do paciente e serem muito incapacitantes. No início, quando são poucos movimentos, às vezes o paciente nem repara. Quem teve a oportunidade de ver recentemente o vídeo do ator Michael J. Fox num reencontro com o ator Christopher Lloyd para um reencontro do filme De Volta para o Futuro, deve ter notado que o ator Michael J. Fox não parava quieto, ele ficava se mexendo o tempo todo. Aqueles movimentos são involuntários e são as discinesias. Essas discinesias, quando parecem uma dança, são muito mais associadas ao período on, não por dopamina na quantidade certa, mas por excesso de dopamina. E é importante frisar que isso é culpa da doença, não é culpa do remédio. Os neurônios dopaminérgicos, que são aqueles que produzem a dopamina, eles não só produzem essa substância, mas eles também têm uma capacidade de armazenar a dopamina.
Com a evolução da doença de Parkinson, a quantidade desses neurônios no cérebro de um paciente com doença de Parkinson vai diminuindo. Então a capacidade de armazenamento de dopamina também vai diminuindo junto com a sua capacidade de produção. E aí, quando a gente dá a dopamina para o paciente em forma de remédio, esses neurônios que sobraram conseguem utilizar essa dopamina para se comunicar, mas não conseguem mais armazenar o excesso de dopamina de uma forma boa. Com isso, o excesso de dopamina fica lá entre os neurônios, boiando entre os neurônios e hiperexcitando esses neurônios, excitando esses neurônios mais do que deveriam ser excitados. E isso causa as discinesias. Portanto, essas discinesias, que parecem uma dança, são muito mais comuns no período ON, mas, em alguns pacientes, eles podem ter uma dança idêntica, que quem olha de fora acha que é a mesma coisa, e ser do período OFF, e ser por falta de dopamina. Então, se o paciente vai para o neurologista e fala que está dançando e não sabe dizer se é uma dança de ON ou uma dança de OFF, o neurologista pode achar que é uma dança de ON, e se é uma dança de ON por excesso de dopamina, o neurologista pode fazer o quê? Tentar diminuir as medicações desse paciente. E aí, piorar os sintomas. O paciente vai ter uma ideia se essa discinesia é do período OFF, se ela é maior ou mais pronunciada quando está chegando perto da próxima dose de levodopa. Isso é uma pista que nos indica que talvez essa seja uma discinesia de OFF e não de ON. Outro sintoma em que o conhecimento desse conceito de ON e OFF também ajuda bastante é o congelamento de marcha, que a gente às vezes também chama de freezing de marcha. Quando o paciente vai tentar dar um primeiro passo, ou vai fazer uma curva, ou vai passar por um espaço apertadinho e os pés parece que travam no chão e o paciente fica como se fosse marchando no mesmo lugar, que esse é o freezing de marcha. O freezing de marcha é um sintoma que no início da doença de Parkinson ele é muito relacionado ao OFF, ou seja, quando a gente dá as medicações para a doença de Parkinson, o freezing melhora e em muitos casos até some. Mas com a evolução da doença, o freezing pode começar a aparecer até mesmo nos períodos de ON. E é muito importante para a gente diferenciar se é um freezing de OFF ou se é um freezing de ON. Porque se for um freezing de OFF, o aumento das medicações da doença de Parkinson vai melhorar esse freezing. Se for um freezing de ON, quer dizer que o defeito, digamos assim, ou que o problema maior no cérebro daquele paciente não é mais só relacionado à dopamina, e também envolve outros neurotransmissores. E com isso, o aumento das medicações dopaminérgicas, o aumento das medicações da doença de Parkinson, não vai melhorar esse freezing. Outro ponto importante, se for um freezing de ON, a cirurgia de DBS provavelmente não vai melhorar esse sintoma, enquanto se for um freezing de OFF, a cirurgia de DBS pode melhorar esse sintoma. Ufa! Eu sei que esse assunto é complexo, mas o conhecimento da própria doença de Parkinson ajuda muito o paciente e o seu neurologista no tratamento em todas as fases da doença. Eu espero que vocês tenham entendido bem esses conceitos, mas se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e não esqueçam de compartilhar esse vídeo super importante com alguém que tem doença de Parkinson. Até a próxima!